Segundo a tua vontade, segundo a tua misericórdia, comunica a tua palavra a nós nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Desde agora e para sempre, que nessa manhã nós possamos receber um pedacinho do que Deus tem reservado para nós, que é o seu reino, o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O que significa reino de Deus? Como nós podemos medir o reino de Deus? Aonde nós podemos encontrar o reino de Deus? E como que nós podemos chegar a esse reino de Deus? E eu quero fazer uma pergunta para você, e não é uma pergunta retórica. O que é que você faz aqui nessa manhã? Quero ouvir Deus. Benção, que poderoso. Resposta boa. O que mais? Encontrar com a igreja. Bom também. Bom também. O que mais? O que nos traz aqui? Comunhão gostosa. Esse sermão que eu prego nessa manhã, talvez alguns aqui já ouviram parte dele, talvez uma parte não tenha ouvido, mas de certa forma eu vou juntar uma série de conceitos que são essenciais para nós tentarmos entender algumas das nossas motivações. Qual que é a missão de Deus? Quem pode me ajudar? Eu me lembro de já ter dito isso aqui. Qual que é a missão de Deus? A gente fala tanto de missão, as empresas têm missão, é algo tão corriqueiro falar de missão, visão, valores. Qual é a missão de Deus? Quando eu leio a Bíblia, o que eu poderia dizer como sendo a missão de Deus? Deus tem uma missão? Dar a corda no mundo, soltar e que se exploda. Qual é a missão de Deus? Deus tem uma missão ou não? Eu estou aqui meio perdidão, querendo entender, disseram que a moda agora é ter visão, missão, valores. Estou tentando entender, vou ter que fazer aqui um workshop com os anjos para tentar entender qual que é a minha missão, que eu mesmo não sei. Acho legal eu ter uma missão, vou botar num quadro aqui, missão de Deus. Qual a missão de Deus? A missão de Deus, ela é dita na Bíblia. A missão de Deus é implantar o seu reino na terra. Implantar o seu reino na terra. E qual é a nossa missão? Como igreja, a missão de Deus é implantar o seu reino na terra. E qual a nossa missão como igreja? Também é demais, está lá, falou a sabedoria. Quantos anos? Cooperar com Deus na implantação do seu reino. Pronto! Quantos anos o senhor tem? Quantos anos o senhor tem? 90! Daqui 90 anos nós chegaremos nessa conclusão. Palmas! É isso aí. A missão de Deus é implantar o seu reino na terra. A nossa missão é cooperar com Deus na implantação da missão que é dele. Não é nossa. A missão é dele. Nós somos só cooperadores e cooperamos com Deus. Em determinado momento, Jesus começa a falar sobre o fim dos tempos para os seus discípulos. E a gente percebe que ele conta daquela história. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ter 2 trabalhando, um vai ser tomado. Ele começa a contar um monte de coisas escatológicas, assim, que algumas metem até medo. Mas ele está contando uma história, ele fala sobre a implantação do reino de Deus. Quando fala do fim dos tempos, ele está contando a história da implantação final do reino de Deus. E os discípulos fazem uma pergunta para ele: quando será isso? Quando? Aí ele fala assim, a ninguém é dado saber os tempos ou as épocas. E ele continua contando. E aí depois os discípulos fazem um outro discípulo faz uma outra pergunta: onde vai ser isso?
Eu acho isso lindo, como é que o Espírito Santo permitiu que isso estivesse registrado, que nós somos escravos do tempo e do espaço. O nosso raciocínio é limitado ao tempo e ao espaço. A primeira pergunta é: quando? É o tempo, eu preciso de tempo, eu vivo em função de tempo. E a segunda pergunta é: quando? É onde? Onde vai ser isso? Qual local? Porque eu vivo numa geografia. A minha vida, a minha existência gira em torno de um tempo e de um espaço. E ele fala: o tempo não cabe a vocês e o espaço também não cabe a vocês. Porque o tempo é o tempo de Deus. E o espaço não é um espaço físico. Não é um local físico. Aonde Deus vai implantar o reino de Deus? O reino dele. Onde Deus vai implantar o reino dele? É em Samambaia? É em Águas Claras? É na Igreja Sal da Terra? Onde vai ser implantado esse reino? Não vai ser na natureza, não vai ser no céu, não vai ser nos prédios. O reino de Deus, ele não tem um lugar físico, ele tem um lugar existencial, que é dentro de nós. Quando Deus fala: eu vou implantar o reino de Deus na terra, nós temos que entender que o objetivo dele é implantar o reino de Deus dentro de você. Dentro de você. Estar aqui para ouvir a palavra de Deus é muito jóia, estar aqui para se relacionar é muito bom. Mas eu vou dizer uma coisa: nós temos que entender que a implantação do reino de Deus começa dentro da nossa casa. E para começar dentro da nossa casa, começa dentro do nosso coração. O reino de Deus não é um governo. O reino de Deus não é Bolsonaro. Não é. Agora sim vai ser implantado o reino de Deus. Ou fazendo o contrário. Estávamos no reino de Deus, mas aí veio o diabo, que é Bolsonaro, tirou Deus, que era Lula, e agora temos que lutar contra as terras. Não é nem Lula, nem Bolsonaro, nada disso, em nada disso nós encontramos o reino de Deus. Jesus deixou isso muito claro. Eles esperavam alguém como Messias, que fosse um político, um guerreiro, um revolucionário. Ele falou assim: não é isso, não é assim, não é um lugar, não é um regime político, não é um regime econômico. Isso tudo é cortina de fumaça. O reino de Deus, ele tem que ser implantado dentro do nosso coração. E começa dentro da nossa casa, de uma das maneiras mais difíceis, entre marido, mulher e filhos. É ali que tem que ser implantado o reino de Deus. E quando isso acontece, isso se espalha para toda a sociedade. E quando a gente fala da implantação do reino de Deus dentro do nosso coração, nós estamos falando de quê? O que significa o reino de Deus estar dentro de nós? Por acaso significa sermos honestos? Por acaso significa não sermos avarentos? Por acaso significa darmos o dízimo? Por acaso significa termos uma vida piedosa de oração e de jejum? Infelizmente, para muitas pessoas isso é o reino de Deus dentro dela. O que eu estou falando é muito sério. Então eu vou dizer o contrário. E eu vou fazer uma afirmação. O reino de Deus a implantação do reino de Deus. Diga que eu não posso atender agora, por favor. A implantação do reino de Deus dentro de você é o objetivo dele. Mas o reino de Deus dentro de você
não se encontra em ser dizimista, não se encontra em não ser avarento, e eu vou piorar a situação, não se encontra em ser honesto. Mas, pastor Luciano, o senhor já pregou tanto sobre isso, que esse é o sinal do verdadeiro cristão. Você sabe quem é cristão? Veja como ele negocia o carro dele. Veja como ele negocia. Como que ele fez a venda do carro dele. O que ele disse? Aí você vai saber se ele é cristão ou não. O que é que ele disse a respeito daquele defeito que só ele sabe? E o cara pergunta, já foi batido? Claro que não. Claro que não. Nunca foi batido. Prova? Você tem provas que já foi batido? Não tenho. Só perguntando, então. Nunca foi batido. E eu minto com a cara mais... Uma vez eu desse esse mesmo, vou dar de novo. Primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, 23 anos de idade, nunca tinha andado de avião. Acho que tinha andado de uma vez de avião, vem de uma família muito pobre. Isso aí todo mundo sabe. E eu ia para os Estados Unidos, gente, eu vou para os Estados Unidos. Esse negócio era tipo assim, uau, né? Sei lá, eu tinha atingido os píncaros da glória para mim, né? Dentro da minha cultura, da minha grana que eu tinha, que era píncaro, né? Estava no topo da cadeia alimentar. Eu tinha conseguido a passagem por $499, me lembro até hoje. Era um voo charter, aqueles voos confusão, enfim, mas eu estava muito feliz. E aí eu tinha um dinheirinho guardado, fui lá e paguei para mim e para Simone. Tinha 1 ano de casado, eu acho. Paguei ali uma parte, tinha que pagar o resto da viagem. Mas eu dei uma entrada. E eu falei, Deus, agora você me ajuda com o resto do dinheiro. Sei lá, faltava mais uns $300, mas era muito barato. Né? Assim, até hoje seria, é bem barato, né? Foi bem barato, me lembro. Era uma oferta assim imperdível. Aí nisso, eu orando a Deus, como é que ia fazer? Aí tinha a oportunidade de vender um carro da firma, e lá os sócios lá decidiram que ia vender aquele carro, que não sabia mais, tinha comprado um novo, e que o dinheiro dele ia dividir entre os cotistas. Eu era um cotista, tinha um pedaço. E o dinheiro que ia sobrar para mim daquele carro era o dinheiro que eu precisava para pagar o restante da minha passagem aérea. Falei, tá aí, Deus respondeu a minha oração. Entenderam, né? Vendeu um carro da firma e os sócios decidiram que ia dividir aquilo ali. Falei, maravilhoso, Deus grande demais. Aí aquele carro ali, um tempo antes, eu usei ele para fazer acampamento da igreja, era crentão e tal, levar, fazer acampamento, e eu bati com aquele carro numa desses acampamentos. Mandei arrumar e tal. Eu estou vendendo o carro, eu estava vendendo esse carro da firma, e veio a pergunta, foi batido? E eu tinha que dar o dinheiro da passagem no dia seguinte. Era dia seguinte. Foi batido? Porque se foi, eu não compro. Assim, que aqui é uma outra firma. Porque aqui a gente não compra carro batido. Foi batido? E eu, óbvio, disse o quê? É o pastor de vocês que está aqui. Essa é a minha resposta. Eu, óbvio, é batido? Se for, eu não compro. Eu falei assim, claro que não. Maravilha de carro, nunca foi batido. Pedaço. Acovardei. Eu me lembro, eu era novo na fé. Eu acho que por isso que eu era melhor do que sou hoje. Novo na fé. Eu falei, cara, entre a cruz e a espada. E a minha falta de fé ficou mais alta. Não foi batido.
com toda a convicção. O cara me deu o dinheiro, viajei, e a achei uma benção, maravilha, sensacional, glória a Deus, Deus maravilhoso. Passou. Inclusive, talvez alguns carros que você tenha vendido, que diz que não foi batido, talvez o cara foi embora, passou e acabou. Talvez a pessoa faça até essa pergunta de forma retórica, foi batido, quer nem saber. Mas aquele carro que eu vendi, 4 meses depois, aquela firma bateu aquele carro. Vendeu com outra firma. A firma bateu aquele carro. E bateu no lugar que eu tinha batido. E foi para a funilaria. Na funilaria, a funilaria falou assim: esse carro já foi batido. Esse carro já foi batido. Como é que você sabe? Não, aqui ó. A tampa do capô era de outra cor. Aqui, essa tampa não é original. Era uma tampa azul que foi pintada de bege. Ó. Esse carro já foi batido. Olha, foi um dos maiores vexames da minha vida. Porque eu era ali na firma onde eu trabalhava, eu era o arauto do moralismo cristão, que não aceitava suborno, que apontava o dedo. Crente pra caramba, muito bom. As pessoas me respeitavam muito. Ó, o Luciano não fala palavrão perto. Luciano é crente. E assim, há quase 30 anos atrás dessa história, a visão de crente era outra. Era uma cara muito mais severo. E eu era o arauto do moralismo daquela firma. O dono daquela firma liga para o dono dessa minha firma e esculhamba. Vocês mentiram, esculhamba. E aí esse cara me chama na sala dele. Fala assim: bonito, hein? Muito bonito. Se pudesse abrir um buraco no chão, você queria sumir, derreter, desaparecer do Alexandre. Porque eu fui completamente desmascarado. O reino de Deus. O reino de Deus. Eu tenho pregado aqui muito sobre isso, sobre honestidade nos negócios e tal. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que isso não é o reino de Deus. Honestidade não é o reino de Deus. Honestidade é honestidade. Honestidade é um pré-requisito para você ser uma pessoa minimamente de caráter. Honestidade por honestidade não leva ninguém para o céu. Honestidade dá uma lustrada, deixa a sua vida menos complexa, talvez em alguns momentos complexa. Moralismo não é o reino de Deus. Não, mas eu tenho uma moral ilibada, que bom, parabéns. Olha, morro de inveja, gostaria eu, que eu não tenho. Gostaria eu de ter uma moral ilibada. Mas uma moral ilibada, ela é insuficiente para nos levar para o reino dos céus. Ah, mas eu tenho um segredinho. Qual? Do dízimo. Dar o dízimo seria mais ou menos, diante de Deus, é o que ele fala. Deus ama quem dá com liberalidade, com alegria. Então, você dá o seu dízimo, dá a sua oferta, diante de Deus não é uma obrigação. É uma alegria para o coração dele, só isso. É uma obrigação para a igreja. Talvez. Você vai no clube, você paga mensalidade, você vai no curso de inglês, você paga, você vai assistir a net, você paga. Em todo lugar a gente entende que a gente tem que contribuir. No condomínio, para isso ficar aceso. Menos na igreja. Não, acende magicamente isso aqui. Acende. Deus, é Deus aqui jogando a luz. Precisa pagar. A luz vem, a limpeza. Como é que limpou isso aqui? Não, isso aqui é autolimpante. Autolimpante. Ele se limpa. Não precisa dar dinheiro. O chão se limpa, as luzes se trocam e se acendem. Pum, simplesmente. Porque a igreja é uma coisa mágica.
Não é. Obviamente você não é obrigado, mas quem tem um mínimo de consciência fala assim, cara, ninguém vai me mandar uma cobrança na hora que eu sair pela porta. Mas eu fui tão abençoado que eu vou contribuir. Então, para a igreja, enquanto instituição humana, a gente pode até ter alguma obrigação nesse sentido. Mas com Deus, não. Com Deus, não. Passou-se o tempo. Mas, de repente, eu sou dizimista. Ser dizimista é absolutamente irrelevante e insuficiente para que o reino de Deus comande a sua vida. Mas, infelizmente, muitos de nós pensamos assim, porque, infelizmente, muitos líderes religiosos pregam isso. Pregam a vida moral como sendo o fim do evangelho. Pregam uma moral ilibada, uma vida honesta, dizimista, como sendo o foco, o fim, o resultado de estarmos aqui, portanto, sendo isso a implantação do reino de Deus, mas não é. Tudo isso é pré-requisito. Pré-requisito. Sabe quando você chega num lote assim, você compra um lote, tá só o matagal, assim, vamos começar a arrumar? Vamos. Começa por onde? Tira o mato, tira o entulho, tira o lixo, é isso. Aí você começa a ser uma pessoa, uma moral melhor, mais honesta, está só tirando entulho, é entulheira. São os valores de desonestidade, é entulheira que o mundo botou dentro do seu lote aí. E dentro do meu lote aqui. Então essas coisas é limpar o lote, para poder receber a visita, para poder fazer uma bela construção, para poder fazer uma bela casa em cima de uma rocha. O lote tem que estar limpo. Mas isso não é o reino de Deus. A implantação do reino de Deus acontece dentro de nós. E eu quero eu quero ler um trecho, uma parábola. Você não precisa acompanhar, você pode só ouvir. Eu não vou nem dizer onde é que está. Depois eu digo. Mas Jesus, ele conta uma parábola. Uma parábola para as pessoas que se acham muito boas. Para as pessoas que entendem que o reino de Deus está dentro de uma moral ilibada. E ele diz o seguinte: 2 homens foram para o templo orar. 2 homens. Luciano Maia e Almir. Está escrito aqui, eu brincando. É um xiste. 2 homens. Mas é bom contar assim, tem essa ideia, né? Vamos orar, vamos orar. Então lá, 2 amigos, 2 homens, 2 pessoas, ou 2 estranhos, vão orar no templo. Está indo lá o Márcio e o Léo Vox. Estão indo orar. Um era muito religioso. Diz aqui, um era muito religioso. Que a gente pode botar entre parênteses assim, fariseu. Fariseu. Me fala aí de um homem fariseu muito famoso. Muito famoso. Mais famoso da Bíblia. Hã? Paulo, fariseu. Jesus não gostava dos fariseus. O que é ser fariseu? Fariseu é um homem muito religioso. Era uma seita não, era um partido, tipo um partido político, dos muito religiosos. Muito. Então, um era um fariseu, mas o outro era um cobrador de impostos. A gente tem um homem muito religioso, que todo mundo sabe que é muito religioso, e o outro é um homem que a gente sabe que não é nada religioso. O cobrador de impostos naquela época, ele era sabidamente 2 coisas. Uma, traidor da pátria, que cobrava o imposto para Roma. Então ele era um da terra, era um feitor. Vamos dizer assim, numa escravidão, era um negro que batia em negros, por exemplo. Vamos imaginar. Assim, ó, temos aqui na fazenda aqui de açúcar vários negros escravos.
Quem que vai bater, maltratar? Escolhe um dentre eles. Esse seria o mais odiado. Esse cara é nosso irmão, velho. É você mesmo que está fazendo isso. Então esse era o cobrador de imposto. Era aquele cara que era caudilho, carrasco, que pegava a grana e mandava embora para Roma, para os malfeitores. Não era bem visto. Então, sabidamente, ele era traidor da pátria. Traidor da pátria. Em segundo lugar, ele era o quê? Ladrão. Todo mundo sabia. Porque na época, eu estive lendo aqui, tinha dado um bug no sistema, né? Eles estavam fazendo uma atualização lá do ERP, deu bug, então eles estavam tendo que controlar um caderno na época. Aí o cara escrevia o que queria. Ele escrevia o que ele queria. Né? Só foi voltar ao sistema lá, dali 100 anos. Mas não tinha um controle eletrônico. Não tinha um sistema eletrônico. Então qual que era o sistema? Era o que ele escrevia. Ele escrevia o que ele queria. E Roma sabia disso, não estava nem aí. Sabia disso, ó, você tem uma meta, uma cota para entregar, se não entregar você está ferrado. Mas o que você levar mais, não quer nem saber também, é seu. Ele era um cara sabidamente traidor e sabidamente desonesto. Uma das figuras mais odiadas. Esses dois homens indo orar. Uai, mas esse homem desonesto indo orar? Tipo eu, assim. O carro é batido? Não, não é batido. E ia orar. Oh, Deus. E ia orar. Tipo eu, um homem desonesto, mas que ia orar também. É claro que na plateia não tem ninguém assim, é só eu. Que é desonesto e que ora.